Oi pessoal, vamos para a nossa última videoaula do nosso curso, que é a aula de ligações químicas. Vai ser uma aula um pouquinho mais demorada do que a última, mas eu espero ser bem resumido, tá? Então, a primeira grande divisão que a gente faz, né, entre os elementos é entre metais e ametais, tá? Isso aqui vai ser importante para nossa aula de hoje, tá? Por isso que é importante a gente relembrar. Os metais eles tendem a perder elétrons e os ametais eles tendem a receber elétrons, tá? Então os metais tendem a ficar positivos e os ametais eles tendem a ficar negativos, tá? Resumidamente, os ametais eles querem ter elétrons para se estabilizar e os metais eles querem perder elétrons para se estabilizar também. Eu vou apresentar para vocês uma teoria, tá? E ela funciona principalmente para os elementos representativos, tá? Que é o grupo um e 2 e do 13 ao 18 da tabela periódica. Os elementos dos grupos 3 a 12, eles têm uma teoria própria que vai explicar alguns tipos de ligações que eles fazem. A gente vai ver uma das ligações que eles fazem aqui, tá? Mas a outro tipo de ligação a gente não vai ver, vocês podem estudar isso aí futuramente, né? Que são os elementos, os compostos de coordenação. Vocês podem dar uma pesquisada depois nos compostos de coordenação, mas ele não faz parte do nosso, essa teoria dos compostos de coordenação não faz parte do nosso curso, tá? É, mas os elementos representativos eles vão ser explicados por essa teoria que eu vou apresentar para vocês agora. Que é essa daqui, veja só. Lembra da camada de valência que eu falei para vocês, que de acordo com o grupo da tabela periódica, você teria uma certa quantidade de elétrons na última camada? Né? O que eu não disse a vocês é que todos os elementos eles buscam ter a configuração eletrônica do gás nobre. Então eles procuram ter a configuração eletrônica do grupo 8, tá? Que é essa daqui. Né? Aqui está faltando um elemento que é o hélio, tá? O hélio ele tem aí dois elétrons na última camada, tá? Mas todos os elementos eles querem ficar ou com 2 ou com 8 elétrons na sua camada. Eles querem atingir a configuração eletrônica do gás nobre. Por que isso, gente? Os elementos eles têm vontade própria? Não, não é isso. É que essa configuração eletrônica aqui, que tem 8 elétrons na última camada, é uma configuração eletrônica bastante estável. É por isso, por exemplo, que os gases nobres eles têm muita dificuldade de reagir, né? Porque eles estão estáveis, eles são autossuficientes, vamos dizer assim. Né? Então, essa quantidade de elétrons aqui que eles têm, ela dá uma estabilidade aos gases nobres, tá? Coisa que os outros elementos eles não têm essa mesma estabilidade, tá? Então, por isso que a maior parte dos elementos vai preferir fazer uma ligação química, vai fazer uma ligação química, porque eles não vão ter a estabilidade, eles vão estar buscando a estabilidade. E como eu disse a vocês, isso pode acontecer de duas formas, tá? Vamos pegar aqui alguns exemplos, tá? O hidrogênio aqui, ele tem um elétron na última camada, beleza? Se o hidrogênio ele recebe um elétron, ele fica desse jeito aqui, ó. Ou seja, ele fica com a mesma eletrosfera que o hélio, que tem dois elétrons. Quando o hidrogênio assume a eletrosfera de um gás nobre, ele fica mais estável. No caso aqui do lítio, né? O lítio é um metal, né? O hidrogênio é um ametal, ganha elétron, fica com a configuração eletrônica do hélio. O lítio é um metal, ou seja, os metais tendem a perder elétrons. E aí o que vai acontecer com o lítio? O lítio, se ele perde um elétron, né? Então aqui, esse elétron aqui ele saiu, né? E virou aqui esse um elétron aqui. Quando o lítio ele perde um elétron, ele fica com a eletrosfera do hélio. Ou seja, ele fica mais estável, ele assumiu uma configuração eletrônica de gás nobre. Ele está com a mesma eletrosfera de um gás nobre e isso dá uma estabilidade extra ao lítio. O flúor. Flúor ametal, né? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 7 elétrons na última camada. Então, se o flúor ele ganha um elétron, né? Aí ele fica aí com 8 elétrons, ele fica com a configuração eletrônica do neônio. O neônio ele tem 10 elétrons, ó. Tem 2 na primeira camada, mais 8, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na segunda camada, totalizando 10 elétrons. Ele fica mais estável.
Então todos os elementos, né, eles vão ter todos os elementos representativos, tá? Eles vão ter essa tendência, né, a ganhar ou perder elétrons para ficar com a configuração eletrônica de um gás nobre. Essa que é a regra do octeto, mas eu gosto de chamar ela de regra do gás nobre, que é essa daqui, ó. Os átomos se estabilizam quando a camada de valência está completa com 2 ou 8 elétrons, a configuração eletrônica do gás nobre. Então, se eles vão assumir essas configurações eletrônicas aqui, eles vão se estabilizar e aí você vai ter um átomo, né, mais estável. Então, eles vão ter essa tendência a se ligar, perder, ganhar elétrons, tudo para atingir a configuração eletrônica do gás nobre. Então, aqui a gente tem os grupos representativos, né? E a regra do octeto. Tá? O hidrogênio, ele prefere ganhar um elétron. Eu falo prefere porque em muitos casos o hidrogênio ele perde o único elétron que ele tem. Tá? Os elementos do grupo 1, eles tendem a perder um elétron. Os elementos do grupo 2 tendem a perder dois elétrons. Os do grupo 13 tendem a perder 3 elétrons. Né? Os do grupo 14, eles não perdem ninguém, eles compartilham esses elétrons. O grupo 15 tende a ganhar 2 elétrons, né? Esse aqui eles também compartilham elétrons, tá? No grupo 15, 16 e 17. O 15 ganha 3, o 16 ganha 2, o 17 ganha 1. Eles vão atingir a configuração eletrônica do gás nobre. Algumas exceções, tá? O berílio, ele é estável com 4 elétrons, ele é aqui do grupo 2, né? Então ele só faz duas ligações, tá? Ele não segue a regra do octeto. O boro, ele é estável com 6 elétrons na última camada, então ele também não obedece a regra do octeto. Essas são as únicas exceções aí dos elementos representativos, tá? Tem uma coisa, né, que é a expansão da regra do octeto, que acontece apenas nos átomos do terceiro período. Apenas nos átomos do terceiro período, tá? Os elementos do terceiro período. Aí isso vai acontecer por causa dos orbitais vazios, né? Então esses orbitais estão aqui, ó, 3D0 aqui, tá vendo? Se você pegar a configuração eletrônica do fósforo, né? Vai estar o quê? Ele tem 15 elétrons, né? Então um S2, 2S2, 2P6 tem 10, 12, 15 elétrons, tá? Só que ele vai ter esse orbital 3D0 aqui também, que vai estar lá vazio, tá? Não vai ter nenhum elétron ocupando aquele espaço, né? Mas o orbital ele vai estar lá, aquela região ela permanece ali. E aí, numa ligação química, né, esses átomos, né, esses elementos, eles podem ter mais do que 8 elétrons na sua última camada. Aqui a última camada do fósforo, ela tem 5 elétrons, tá? Então, pela teoria da regra do octeto, faltariam 3, né? Ele teria mais 3 elétrons e o fósforo ele conseguiria fazer só 3 ligações. No caso, seriam essas 3 aqui, ó. Só que o fósforo ele também faz essas duas ligações aqui, ó. Então ele fica aí com 10 elétrons na última camada, né? 2, 4, 6, 8, 10 elétrons. Outro elemento que faz isso é o enxofre, tá? Também tem ali 3D0 ali no final. Vai ter seus 16 elétrons, né? E aí ele pode ficar estável com 10, com 12 ou com 12 elétrons também. É uma possibilidade aí que acontece com o enxofre, tá? Vocês vão estudar isso aqui melhor mais pra frente, tá? Então isso aqui é só para vocês entenderem que a regra do octeto, ela não é muito regra, assim, né? Ela só funciona para elementos representativos. Os elementos do terceiro período podem ter mais do que 8 elétrons na última camada. Existe o boro e o berílio que estabilizam com 6 e 4 elétrons na última camada. Então, ela é uma regra mais como uma orientação. Ela não é necessariamente uma regra que você tem que cumprir de qualquer maneira, né? Ela tá mais para uma orientação, para uma coisa de que funciona em boa parte dos casos aí dos elementos químicos que a gente estuda, tá? Então aí você vai ter isso aqui também, né, com os seus elétrons ali. Os elétrons têm ligações, não realizam ligações. Tem essas tendências, né, perder, 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 ganhar, ganhar, ganhar. Aí isso aqui dá origem a esses nomes, tá? Monovalente, bivalente, trivalente, tetravalente.
Isso aqui quer dizer o número de ligações que aquele elemento costuma fazer. Então, monovalente, mono quer dizer um. Então, os elementos do grupo um, né, eles têm essa tendência aí a formar apenas uma ligação. Os do grupo 2 formar duas, os do grupo 3 formar três ligações. Os do grupo 4, né, o 14 no caso, tá? Aqui é 13 e aqui é 14. Os do grupo 14 são tetravalentes, eles vão fazer quatro ligações. Os do grupo 15 vão fazer três ligações, os do grupo 16 duas ligações e do grupo 17 uma ligação. Então aqui você tem aqui a quantidade de ligações que esses elementos podem fazer, né? É, tudo por conta dessa teoria aqui da regra do octeto que a gente está fazendo, tá? Então aqui, né, tem outro quadrinho aqui para ajudar vocês, tá? Essas aqui são as exceções, né? Não vale para isso aqui, né? Os do grupo um aqui tendem a perder um elétron, exceto o hidrogênio que tende a receber. Aqui o dos grupo 2, né? Eles tendem a perder dois elétrons, o berílio não necessariamente, né? Esses daqui também é a mesma coisa, né? São aí, tá? Você tem aí a formação aí dos íons, tá? Falando em íons, né? Existe três tipos de ligação: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. A ligação iônica ela ocorre entre metais e ametais quando eles estão na sua forma iônica, ou seja, na forma de cátions e ânions. Então, vamos supor que eu tenha dois íons, tá? Eu tenho o íon sódio, que contém um elétron a menos, tá? Ele perdeu um elétron, por isso que é Na a mais. E o íon cloreto. O íon cloreto ele ganhou um elétron e fica aí Cl-, tá? Quando esses dois íons se encontram, eles fazem uma ligação eletrostática. Essa ligação eletrostática é a ligação iônica. Então, a partir daqui você começa a deduzir várias coisas, né? Por exemplo, que esses compostos, né, é, eles são, por exemplo, eles são quebradiços, né? No caso, por exemplo, aqui do sal, cloreto de sódio, né? Você consegue fazer ele ficar bem quebradiço, você consegue transformar ele num pó. Isso acontece, né, com todos os compostos iônicos, tipo o carbonato de cálcio, né, que está aí nos ossos, no ovo, naquelas pedrinhas brancas que ficam no jardim, né, jardinagem, tá? Eles vão tender aí a formar um pó, tá? O sulfato de cobre ele também vai ter essa tendência, né? Porque esses átomos aqui eles são bem assim juntinhos. Outras propriedades que acontecem é, por exemplo, os compostos iônicos eles têm um grande ponto de fusão, né? O ponto de fusão e ebulição deles é bastante elevado, né? Porque ele tem uma atração aqui bem forte, né? Bem pronunciada aqui, né? Todos os íons eles ficam meio que ligados uns aos outros numa rede assim infinita, né? Aí ficaria uma coisa desse tipo aqui, ó, tá? Isso aqui são algumas estruturas, tá? Algumas são bem mais complexas do que essas, assim, mas aqui a gente tem algumas estruturas, por exemplo, aqui o cloreto de césio, né? Ele tem ali o átomo de césio ali no meio cercado por oito cloretos, tá vendo? O sulfeto de zinco ali, você tem ali os quatro átomos de zinco dentro de tetraedros, né? O fluoreto de cálcio, a gente tem ali os cálcios ali, os fluoretos, né? Todos ligadinhos uns aos outros. E isso aqui é uma estrutura que se repete, tá? Sabe esse quadradinho aqui, ele vem aqui pro lado, né? Vem para cima, para baixo, para todas as direções, né? Então é uma estrutura que se repete, né? Então essa é a chamada estrutura cristalina, porque ela forma os cristais, né? Os cristais aí são os compostos iônicos. O cloreto de sódio, por exemplo, né? Ele tem esse formato cúbico aqui, ó. É uma cúbica simples, né? E aí se você pega, olha o sal no microscópio, você até vê os cubinhos assim, de forma maior, né? Isso aqui são milhares, cada grãozinho desse aqui são milhares, milhões, né? Dessas estruturas aqui, né? Os átomos eles são realmente muito pequenos, pessoal. Então são essas estruturas que se repetem ali, então isso aqui que forma ali essas estruturas ali dos saizinhos, né? E aí o que acontece, né? A gente tem essa estrutura e acontece uma coisa bem legal que envolve os solventes, tipo a água, por exemplo, né?
Aqui eu tenho, por exemplo, cloreto de sódio, né, em água. Reparem que a água, ela está envolvendo aqui os átomos, tá vendo? Os elementos, os íons, né? Está envolvendo aqui os íons sódio ficam por ali, os íons cloreto ficam por ali, numa estrutura desse jeito aqui, mais ou menos, né? É mais ou menos porque as moléculas de água elas envolvem, né, esses íons aqui também, né? Igual está fazendo aqui, né? Aqui no caso, né, os oxigênios estão envolvendo aqui o sódio e os hidrogênios eles vão envolver ali os cloros, né? Quando você tem uma dissolução de um composto não iônico, tipo esse daqui, ó. Esse aqui é um composto não iônico. Esse mais, esse menos aqui não quer dizer que é iônico, tá? É uma coisa que vocês vão entender até o final dessa aula. A água ela vai envolver toda essa molécula, tá? É diferente, aqui não tem a formação de íons, né? Não tem a separação dos íons aqui, ó. Os íons, eles, sem separação de íons, os compostos iônicos. Por isso, quando você tem uma solução, né, com compostos iônicos, né, por exemplo, antes disso, se você pega uma bateria, né, e uma lâmpada, coloca na água destilada, a lâmpada não acende. Se você coloca sacarose, né, que é o açúcar, você não tem a formação de íons e a bateria não acende, a lâmpada não acende. No caso aqui do cloreto de sódio, quando você coloca a bateria, né, os íons em movimento ajudam a conduzir a eletricidade e aí a lâmpada acende. Então a gente pode resumir isso aqui de forma muito simples, que é a seguinte: compostos iônicos em solução, eles conduzem eletricidade. Eles conduzem eletricidade. Compostos que não são iônicos, eles em solução eles não conduzem eletricidade, tá? E não é todo composto iônico que vai conduzir eletricidade. Alguns compostos iônicos, os que têm a solubilidade bem baixa, né, os que quase não se dissolvem, eles não vão ter essa característica é, de conduzir corrente elétrica. Então, a presença dos íons em solução permite a condução da eletricidade. Aí outra coisa bem legal também que os compostos iônicos fazem, né, é o seguinte: quando eles estão na forma sólida, eles não conduzem corrente elétrica, eles não conduzem eletricidade, porque os íons eles estão presos ali, estão presos uns aos outros por aquela atração eletrostática. Porém, quando eles estão na forma líquida, ou seja, quando eles sofrem a fusão, né, o composto iônico fundido ele conduz eletricidade. Por quê? Porque tem íons livres. Então, a presença de íons livres permite a condução da eletricidade. Se não tem íons livres, não tem condução de eletricidade. A não ser que seja um metal, né? Então, aqui a gente entra no nosso segundo tipo de ligação, que é a ligação metálica, tá? Que é o seguinte, gente, esse tipo de ligação ocorre entre metais, né, que nem o nome diz, e ela ocorre através do mar de elétrons, tá? Os elétrons eles circulam por toda a peça de metal, né? Por isso que os metais brilham. Quando você olha para um metal brilhando, você está vendo os elétrons ali em movimento, né? É que nem o jogo da batata quente, né? Nenhum metal quer elétrons, né? Quer, entre aspas, elétrons. Então eles ficam jogando esse elétron pro outro metal, que joga pro outro, que joga pro outro, que joga pro outro, e vai fazendo esse jogo aí de batata quente com os elétrons. Os elétrons vão pulando de átomo para átomo, né? E ficam aí nesse movimento eterno, tá? E os metais eles conduzem eletricidade por causa disso também, né? Mas da mesma forma como os compostos iônicos, esse mar de elétrons, né, não fica bagunçado, né? Eles formam uma estrutura cristalina também, tá? E aí tem vários tipos, né? Eu só peguei três aqui, que é a cúbica de corpo centrado, a cúbica de faces centradas, né? A de corpo centrado, o metal, né, ele fica exatamente no centro de um cubo, né? E de faces centradas, o metal ele fica no meio de uma face do cubo, né? Tipo, você pega um dado, por exemplo, no meio do dado, né? A gente tem aqui o cúbico de corpo centrado. Aí se eu pego o dado e coloco assim na face, né? Naquela parte de cima, né? Onde ficam os números, se eu coloco ali o número um ali no meio, né? Eu tenho o cúbico de face centrado. Também tem o hexagonal e tal. Então tem várias formas, né? Que os metais eles se organizam, né? Isso aí vai levar os metais a terem as propriedades diferentes que eles têm. Alguns são mais leves, alguns são mais pesados, né? Aliás, alguns têm mais densidade, outros têm menos densidade. Alguns eles resistem melhor à pressão, outros resistem menos.
Uns se fundem em temperaturas mais baixas, outros em temperaturas bem elevadas, né? E aí quando você pega outros elementos, né, e aí eu coloco dentro do metal, né, faço uma fusão aí entre elementos diferentes, tá? Entre metais diferentes, né, ou entre metal e ametal, né, como é o caso, por exemplo, do aço, que é a fusão entre o carbono, grafite e o ferro, né? E aí de acordo com o jeito que essa estrutura, né, se forma depois que há a fusão, né? Isso vai determinar as propriedades daquela liga metálica, né? A gente tem aqui uma substitucional, né? Que no caso aqui eu tenho outros elementos aqui no meio, né? Que é o caso, por exemplo, do ouro, né? O ouro 18 quilates, né? Ele tem aqui o ouro, né? Que seria o equivalente a esses átomos verdes aqui, né? E o cobre ele seria, né? Esses átomos aqui cinza, meio azulados, né? Então repara que o cobre ele ocupa espaços, né? Que o ouro estariam ocupados pelo ouro, por exemplo, né? É o caso de solução aqui desse tipo aqui, substitucional. Os elementos eles substituem, né? Os elementos minoritários eles substituem uma posição regular da rede cristalina. E tem o intersticial, né? Que os elementos eles ocupam os interstícios, que são esses espaços, né? Que tem. Então, olha aqui, por exemplo, aqui essa cúbica aqui de corpo central. Tem um espaço aqui, tá vendo? A intersticial, o outro elemento ele fica nesse espaço aqui, né? Ele fica aqui nesse espaço formado. É o caso, por exemplo, do aço, né? E aí, de acordo com a quantidade de carbono, você vai ter aços de propriedades diferentes. Tá? E aí, os metais, eles são maleáveis, né? Ou seja, eles podem se transformar, eles podem ser moldados, né? Então, se você pega um metal, você consegue amassar ele, entortar, fazer várias coisas com ele, né? Claro que tem um limite, né? Então aqui tem um exemplo aqui de alguém que está batendo ali com o metal para deixar ele numa forma específica, né? Afinando ele. Os metais eles são dúcteis, eles podem ser transformados em fios, tá vendo? Isso aqui é um processo que chama trefilação, né? Que é o processo de você transformar um metal em um fio, né? Você pega o metal, passa ali e ele vai afinando até virar um fio. E os metais eles conduzem eletricidade. Lembra que os elétrons eles estão ali em movimento, né? Estão sempre em movimento, os elétrons estão livres. Quando você liga eles na tomada, né, os elétrons que fazem parte da corrente elétrica, eles entram no mar de elétrons, né, inclusive eles forçam esses elétrons a seguirem adiante, né. Então você vai fazendo a substituição dos elétrons, né, que formam ali aquela peça metálica. Então os metais eles conduzem eletricidade, né, por causa dos elétrons livres, né. E os compostos iônicos eles vão conduzir eletricidade quando eles tiverem lá com seus íons livres, tá? Então, é basicamente isso. Se tem cargas em movimento, há condução de eletricidade. E aí o último tipo, né, ligação covalente, ela vai ocorrer entre ametais, tá? Entre carbono e flúor, oxigênio e hidrogênio, flúor e oxigênio, cloro e nitrogênio, né? É uma ligação que ocorre entre ametais e ela ocorre através do compartilhamento de elétrons. Isso aqui é muito importante, gente. O compartilhamento de elétrons é o que vai definir a ligação covalente. Lembra daquele papo todo de valência que eu estava dizendo para vocês? Então, covalente, né? Tem a ver com isso, tem a ver com compartilhar a valência, compartilhar os elétrons. E aí os elétrons eles participam, né, como se fossem todos os átomos da ligação. É o único tipo de ligação que faz moléculas. Então as moléculas elas são formadas aí através da ligação covalente. Por exemplo, aqui água, né? A água está aqui, ela tem ali, né? O oxigênio ele tem 8 elétrons no total, ele tem 2 aqui na primeira camada e 6 na segunda camada, né? São esses azulzinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hidrogênio só tem um. Vocês lembram, gente, que todo elemento ele quer ter a configuração eletrônica do gás nobre? Pelo menos os representativos, né? Então, aqui no caso da ligação covalente, isso aqui é muito claro, tá? Se o oxigênio compartilhar o seu elétron com o hidrogênio,
O hidrogênio ele vai ter dois elétrons na sua eletrosfera. Ele vai ter a configuração eletrônica do hélio. E se o hidrogênio compartilhar o seu elétron com o oxigênio ele vai ter aí 8 elétrons na última camada. Vai ter os 6 dele, mais os dois aqui do hidrogênio, né, que eles vão entrando ali, né, eles vão sendo compartilhados pelos átomos que fazem a ligação. Então aí é um caso aí de ligação covalente, de compartilhamento de elétrons. É o caso aqui da água, né? Tem outros exemplos, tá? Aí o octano, né? Então os elétrons eles vão participando ali, né? Esses átomos pretos aqui são carbono e os brancos são hidrogênio. Eles vão sendo compartilhados ali por aqueles átomos, né? É como se eles formassem um orbital por toda a molécula. Tá? Na graduação, se vocês forem fazer graduação em química, vocês vão estudar a teoria do orbital molecular, né? Que ela diz exatamente isso, que os elétrons eles participam de toda a molécula. Tá? Então tem algumas moléculas que são pequenas, que é o caso da água do octano, algumas moléculas que são maiores, como é o caso aqui da cobalamina, né? A cobalamina ela tem também aqui, ó. Repara que tem aqui, ó, o cobalto ali no meio, tá vendo? Lembra que eu falei para vocês que a ligação dos compostos dos elementos de transição, ela às vezes funcionava de forma bem louca? Aqui é uma forma bem louca aqui, ó. Uma molécula, que dentro da molécula você tem um íon. Né? E esse íon daqui é um metal de transição. Isso aqui é uma ligação chamada de um composto de coordenação, né? Então que vai ter moléculas maiores e tem as macromoléculas, né? Os plásticos, os polímeros, né? São formados por milhares de milhões de átomos, né? Que são ligados uns aos outros. Mais um exemplo aqui, ó, o dióxido de carbono, né? O CO2, ó. Carbono aqui no meio, oxigênio, oxigênio, CO2, né? Você tem aqui o compartilhamento aqui de 4 elétrons, tá vendo? E aí a gente pode representar, né, cada par de elétrons desse aqui como sendo um traço. Aqui mais alguns exemplos, tá? De ligação de compartilhamento de elétrons, tá? Aqui, repara que eu tenho aqui o carbono com 8 elétrons na sua última camada e o hidrogênio com 2 elétrons na sua última camada, eles estão estáveis, tá? Aqui no caso o SO2, né, o enxofre, tem 6 elétrons na última camada, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada e eles vão compartilhar, né? Então no caso aqui, esses elétrons aqui do enxofre, eles vão ser compartilhados aqui com o oxigênio. Então repare que agora o oxigênio ele vai ter 8 elétrons na última camada. Tá? O enxofre ele também vai ter 8 elétrons na última camada. E pode acontecer, né, de um par de elétrons, né, que está sobrando, ser compartilhado aí com outro átomo. Tá? Isso aqui é a chamada ligação coordenada. Tá? Mas é só um nome. Tudo isso aqui é ligação covalente. Tá? Ligação covalente, tudo isso aqui é ligação covalente. Então aqui você tem que uma ligação covalente feita entre o enxofre e o oxigênio. Né? Então aqui você tem aqui o oxigênio com 8 elétrons, todos os átomos estão com 8 elétrons. Tá? E aí, como eu disse a vocês, né, cada par de elétrons desse aqui pode ser representado por um traço. Tá? Então aqui, por exemplo, o O2, né, ele tem dois pares de elétrons ali, um, dois. Né? Então eles vão formar aqui dois traços. Essa aqui é a chamada ligação dupla. Essa ligação aqui que só tem um par de elétrons compartilhado é a ligação simples. Aqui tem um caso aqui, ó, de ligação simples. Tá vendo aqui, ó, o C2H2, né, o acetileno. Eu tenho aqui um par de elétrons compartilhando aqui, vai formar uma ligação simples. Aqui eu vou ter dois pares, eu vou ter uma ligação dupla. Três pares, eu vou ter uma ligação tripla. Tá? Não tem ligação quádrupla. Tá? Que isso aí já é demais para os elementos. Eles não... A energia para fazer uma ligação quádrupla é altíssima. Tá? Então eles não fazem. A ligação tripla está aqui. Né? Então aqui três pares de elétrons, ligação tripla. Dois pares de elétrons, ligação dupla. Dois pares de elétrons, ligação dupla. Então esses pares de elétrons eles podem ser representados por esses traços, tá? Essa aqui é a representação de Lewis. Vocês vão estudar isso melhor mais pra frente na química orgânica. Então aqui, né, as ligações duplas que eu estava falando para vocês. Ligação simples, né? Cada traço desse é um par de elétrons. Então um par de elétrons para cá, um par de elétrons para cá, um par de elétrons para cá, um par de elétrons para cá.
A ligação dupla, um par de elétrons para cá, um para cá. Aqui eu tenho uma ligação dupla, eu tenho dois pares de elétrons aqui. Uma ligação simples, uma ligação simples. Aqui uma ligação simples, uma tripla. Eu tenho três pares de elétrons, aqui eu tenho um par de elétrons. Então aqui eu tenho aqui, né, os compostos. Aí a gente pode voltar a falar daquele conceito de valência que a gente viu mais para cima aqui na nossa aula. O oxigênio. Qual grupo da tabela periódica o oxigênio está? Isso mesmo, grupo 16. O grupo 16, ele precisa de dois elétrons, né, para atingir a configuração eletrônica do gás nobre. E aí ele pode conseguir esses dois elétrons ou recebendo ele de um metal, né? É o caso, por exemplo, se eu faço um composto iônico entre, sei lá, o cálcio e o oxigênio. O cálcio vai doar dois elétrons para o oxigênio vai ficar com duas cargas negativas, tá? Ele vai receber dois elétrons. Ou eles podem compartilhar dois elétrons, que é o caso, por exemplo, da água, né? A água você vai ter o compartilhamento aqui do hidrogênio, do elétron do hidrogênio com o oxigênio. Então, o oxigênio ele vai fazer duas ligações justamente para atingir a configuração eletrônica do gás nobre. Então, ele vai fazer duas ligações, ou duas simples, ou uma dupla. O nitrogênio está no grupo 15, então ele precisa fazer três ligações ou receber três elétrons, tá? Então, o nitrogênio vai fazer três ligações para ficar com a configuração eletrônica do gás nobre. O carbono vai fazer quatro porque ele tem 4 elétrons numa camada. Então, faltam 4 elétrons para ele atingir a configuração eletrônica do gás nobre. Então, ele vai ficar ali e vai formar as 4 ligações, tá? Ou 4 simples, ou uma dupla e duas simples, ou duas duplas, ou uma tripla e uma simples, né? No caso do nitrogênio, 3 simples, uma dupla, ou uma tripla. Hidrogênio, grupo 1, né? Ele precisa de um elétron, então ele vai fazer uma ligação simples, para ficar igual ao hélio, né? O flúor, né? Ele vai fazer uma ligação ou receber um elétron, que ele vai ficar com a configuração eletrônica do neônio, né? Igual a gente viu mais cedo aí na tal da regra do octeto, tá? Então aqui tem alguns exemplos aqui com carbono, tá? Depois vocês veem com calma. Então, gente, como a gente está falando de ligação covalente, né? Eu vou apresentar para vocês uma última propriedade periódica, que é a eletronegatividade, né? Por que eu não apresentei ela antes? Porque ela só faz sentido dentro da ligação covalente, tá? Porque a eletronegatividade é essa capacidade que um átomo tem de atrair os elétrons para si numa ligação covalente. Então vamos dizer que eu tenho aqui, por exemplo, aqui dois átomos iguais, tá? Dois carbonos. Os elétrons em ligação covalente eles vão ficar igualmente distribuídos. Por quê? Porque os dois vão atrair os elétrons com a mesma força. Eles têm o mesmo número de prótons, têm o mesmo número de camadas. Então eles vão atrair os elétrons para si com a mesma força, tá? No caso, por exemplo, aqui, carbono e nitrogênio, não vai ser a mesma força. O nitrogênio ele vai atrair mais fortemente os elétrons para si numa ligação covalente. Então, o nitrogênio ele vai puxar mais para si. Por quê? Porque o nitrogênio tem mais prótons, mesmo tendo o mesmo número de camadas. Então, o nitrogênio ele vai ter essa força para atrair os elétrons em ligação covalente. O oxigênio vai ter uma força bem maior ainda do que a do nitrogênio. Então, o par de elétrons, né, vai ficar mais próximo ainda do oxigênio do que estaria do carbono. E o último aqui, né, exemplo de ligação covalente, com flúor e carbono, né? O flúor, ele tem uma grande força de atração, né? Ele é o elemento químico que tem aí o menor raio, né? Claro, depois do hélio e do hidrogênio, né? Então ele tem um raio muito pequeno, né? Então ele vai atrair esses elétrons com muita força, né? E aí os elétrons vão ficar bem pertinho aqui do flúor. Repara aqui que os elétrons eles vão se aproximando cada vez mais para um lado aqui, ó. E aí quando eles se aproximam, eles formam os polos, tá? Aqui eu tenho a formação de um polo positivo e aqui eu tenho a formação de um polo negativo. Polo positivo, polo negativo.
Polo positivo, polo negativo, tá? Então vou ter a formação aqui de um polo positivo e um polo negativo, tá? Isso aqui você pode chamar, se você quiser, de dipolo, né? Ó, dipolo, tá em inglês, dipolo. Um polo positivo e um polo negativo, tá? Quando você aumenta mais ainda essa polarização, né? Quando a diferença de negatividade é muito grande, você tem a formação de íons, que é quando o elétron ele está em apenas um elemento, não está no outro. É como se ele migrasse de um elemento para o outro. Aqui, por exemplo, aí para manter o carbono seria só de carbono, né? Então, qualquer composto iônico você teria essa situação aqui que o elétron ele estaria em um determinado elemento e não no outro, tá? Mas isso aqui é como se eu fizesse se tivesse um botão, né, que eu fosse aumentando a polarização, né, fosse aumentando a diferença de atração, né, aumentando a eletronegatividade, né, do átomo que vai estar ligado aí ao carbono, né? Eu vou aumentando, aumentando até uma hora que o elétron vai para o outro, né, vai para o outro elemento, tá? Eu escolhi o sódio aqui, né, porque ele é o próximo, né? Depois do flúor vem neônio, que não faz ligação, e depois vem o sódio. E aí a diferença da negatividade é muito grande. É... Tá, isso aqui tem a ver com a atração, né? Que eu ia explicar para vocês. Que eu tenho uma atração entre o núcleo e a eletrosfera do átomo vizinho, né? Então eles vão atrair esses elétrons aí para si, né? Tem essa força de atração. Se esse núcleo atrair muito, os elétrons vão ficar mais perto desse núcleo do que daquele. E aí você tem a formação dos polos. E aí na tabela periódica, a eletronegatividade ela varia dessa forma, tá? Ela vai aumentando ao longo do período, né? Então 1,6, 2, 2,5, 4 aqui o mais alto. Tá vendo? O mais alto tá sempre aqui para esse lado de cá, tá? Por que isso, gente? Porque eu tô pro mesmo número de camadas, eu tô aumentando o número de prótons, a atração tá ficando cada vez mais forte, tá? E ela vai caindo ao longo da família, do grupo. Porque eu vou estar aumentando aqui o número de camadas e essa atração vai ficando cada vez mais fraca, tá? É o que a gente estava falando. Ela segue a mesma lógica do raio atômico, da energia de ionização, né? De acordo com a atração do núcleo pelos elétrons, você vai ter um tamanho de átomo diferente, né? Você vai ter uma energia de ionização diferente e você vai ter uma eletronegatividade diferente. Quanto maior for a atração do núcleo pela eletrosfera, maior vai ser a eletronegatividade, tá? Então aqui a gente tem os três elementos mais eletronegativos, né? O flúor, o oxigênio e o nitrogênio. O cloro ele tem a mesma eletronegatividade que do nitrogênio, né? Mas ele não tem uma atração assim tão forte, né? Vocês vão entender melhor. Porque ele tem uma camada a mais, né? Então isso aí dificulta um pouquinho aí a formação de ligações mais fortes, né? Então isso aí ela vai variando dessa forma aí nos grupos, tá? Na tabela periódica. E aí a gente pode vir com o termo de polaridade, né? Que é uma ideia bem interessante, né? Que é para você saber para onde vão os polos negativos e positivos de uma molécula. Por que isso é interessante? Porque isso vai ajudar a gente a explicar um monte de coisa, né? Vários tipos de ligação, a gente consegue explicar aí por que a água ferve a 100 graus Celsius e o álcool ferve a 78 graus Celsius. E compostos semelhantes, tipo sulfeto de hidrogênio é um gás, enquanto a água é um líquido. Né? Então a gente consegue explicar uma série de propriedades, né, dos materiais graças a esse conceito de polaridade. Né? Então vamos pegar aqui alguns exemplos. Aqui o H2, tá? É uma molécula linear. Ela tem aqui uma linha, né? Forma linear. Como os dois são átomos iguais, não tem ninguém que puxa para um lado ou para o outro. Então o momento de polar resultante é zero. Ou seja, é uma molécula apolar. Quando, mesmo uma molécula linear, tá? Quando um dos elementos tem maior eletronegatividade, se você comparar o flúor com o hidrogênio, você vai ver que o flúor é 4, o hidrogênio é 2,1, né? Então o flúor tem maior eletronegatividade. Então o flúor ele vai atrair para si
os elétrons numa ligação covalente e ele vai ser um polo negativo. Então o momento dipolar é diferente de zero, ou seja, a molécula ela é polar, ela forma polos, um polo positivo, um polo negativo, tá? Aqui, no caso do CO2, também é uma molécula linear, tá? O oxigênio puxa para um lado, o outro oxigênio puxa para o outro lado, os vetores se anulam, tá? Eles têm o mesmo valor e intensidades opostas, eles se anulam. Então o momento dipolar resultante vai ser zero. Ou seja, a molécula do CO2 ela vai ser apolar. Aqui no caso do HCN, né, do gás cianídrico, não acontece isso. O carbono puxa, né, a eletronegatividade do carbono é 2,5, o do hidrogênio é 2,1. E o nitrogênio puxa também elétrons, né? A eletronegatividade do nitrogênio é 3 e do carbono é 2,5. Então, o carbono puxa do hidrogênio, o nitrogênio puxa do carbono. Os vetores eles não se cancelam, eles se complementam, tá vendo? E aí a molécula do HCN vai ser uma molécula polar. No caso aqui da água, né? Repara que ela não é uma molécula linear como as outras, tá? Ela forma um ângulo aqui, ó, tá vendo? É uma molécula chamada de molécula angular. Então o oxigênio puxa para si, né, os dois pares de elétrons, e aí o vetor resultante ele fica para cima, né? Você já deve ter visto isso em física. Esses vetores não se cancelam, eles se somam aqui para cima. Então essa molécula aqui, ela vai ser uma molécula polar. Vai ter a formação de um polo negativo aqui em cima e de um polo positivo aqui embaixo. NH3, a amônia, né? Ela é uma molécula piramidal, ela tem o formato de uma pirâmide, tá vendo? 1, 2, 3 e um ali em cima, né? O nitrogênio vai puxar os elétrons dos três hidrogênios, os vetores vão se somar, né? E o momento dipolar não vai ser igual a zero, vai ser diferente de zero. Você tem novamente uma molécula polar, uma molécula que forma um polo negativo aqui em cima. E por último, gente, a gente tem aqui o caso do CH4, né? Que é uma molécula tetraédrica, né? Tem formato de um tetraedro. O carbono vai puxar os 4 elétrons, mas repara que aqui, né, se você olhar com carinho, né, esses vetores eles vão acabar se anulando, né? Porque isso aqui vai puxar para baixo, isso aqui vão puxar para cima, né? Eles vão fazer um jogo de forças aqui e os vetores vão acabar se cancelando, né? O momento de polar é igual a zero, você tem uma molécula apolar também. Resumindo, se você tem esse caso daqui, que os elétrons estão bem distribuídos, você tem uma molécula apolar. Se você tem elétrons mais concentrados em um átomo do que no outro, você tem uma molécula polar, tá? A gente tem que respeitar também aquela questão lá dos vetores, né? Para ver se eles estão se anulando ou não, tá? E aí, de acordo com o tipo de ligação, né, você vai ter, de acordo com o tipo de molécula, você vai ter tipos de ligação entre as moléculas. Aqui, olha só. Aqui eu tenho, por exemplo, a molécula de NH3. Repara que aqui eu tenho um polo negativo, né? Repara que tem até um par de elétrons aqui em cima. Aqui eu vou ter uma molécula que os vetores vão se anular. Vou ter uma molécula apolar. Molécula polar. Essa molécula aqui ela vai ser apolar, porque os dois vetores eles vão se anular. Essa daqui vai ser a molécula apolar, porque os três vetores vão se anular. E aí temos os tipos de ligação intermolecular, que são aquelas que ocorrem entre as moléculas. Tem a ligação de polo, que o nome já diz o que é, né? É a interação que acontece entre dois dipolos, né? O polo positivo vai interagir com o polo negativo de outra molécula. Esse tipo de ligação ocorre em moléculas polares. Tem a ligação de hidrogênio, que é um tipo especial da dipolo-dipolo, né? Que é uma ligação também de polo-dipolo, tá? Mas ela ocorre quando eu tenho hidrogênio fazendo ligação covalente com flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então aqui, o caso, por exemplo, da água, né? O oxigênio ele vai fazer uma interação com o hidrogênio daqui, tá vendo? Esse hidrogênio está ligado a um oxigênio, então eu tenho aqui a formação de uma ligação de hidrogênio, certo?
E tem a ligação do tipo de polo induzido, né, que ela ocorre entre moléculas apolares. Então, quando uma molécula apolar encontra outra molécula apolar, ocorre uma repulsão eletrostática, formando um dipolo instantâneo, né? E aí esse dipolo instantâneo ele vai induzir a formação de novos dipolos, tá? O positivo vai atrair o negativo, o positivo vai atrair o negativo de outra molécula, que vai atrair de outra molécula, que vai atrair de outra molécula, etc. Então você tem um tipo de ligação, né? Que reparem que ela não é uma ligação permanente, tá? Ela é uma ligação temporária. Depois de um tempo, as moléculas voltam à normalidade, né? E aí você não tem mais esse tipo de interação até ela voltar a acontecer, né? Ela acontece, para de acontecer, acontece, para de acontecer. Ela fica assim constantemente, né? Se eu tenho, por exemplo, três moléculas com a massa atômica parecida, tá? Eu vou ter aqui que a ligação de polo induzido vai ser a mais fraca das três ligações, tá? Porque essa ligação ela também depende do formato da molécula, do tamanho da molécula, né? E depende também da massa molecular daquela molécula. Se a massa molecular for grande, né? Você vai ter uma ligação mais forte, tá? Então aqui tem um GIF aqui da ligação de polo induzido. Repare que ela acontece e para de acontecer. Ela acontece e para de acontecer, né? Dizem que essa ligação é a mais fraca, né? Mas a lagartixa ela consegue subir na parede graças à ligação do tipo de polo induzido. Ela tem aqui essa grande, a patinha da lagartixa ela tem essa grande área de cobertura aqui, tá vendo? Essa superfície aqui, e isso aumenta os pontos de contato, né? E aí a ligação de polo induzido ela acontece aí, os insetos, as lagartixas conseguem subir nas paredes. Aí vamos falar de uma aplicação dessa teoria da ligação, das ligações intermoleculares, tá? Tem aqui moléculas de água que elas ficam atraídas por fortes ligações de hidrogênio, né? Então tem ali a água sendo atraída uma pela outra por ligação de hidrogênio. O etanol ele também é atraído por ligação de hidrogênio. Repare que eu tenho hidrogênio ligado a oxigênio, tá? Hidrogênio ligado a oxigênio. Então aqui eu também tenho a formação de ligações de hidrogênio. E no caso da gasolina tá assim para representar, para ficar mais fácil, né? Mas a gasolina ela tem esse jeito aqui, né? Esse aqui é o principal componente da gasolina, que é o octano. Então ela está representada dessa forma aqui só para simplificar, né? E aí elas são atraídas entre si por fracas ligações do tipo de polo induzido. São aquelas ligações que acontecem, param de acontecer, né? Etc. Quando eu coloco etanol e água, eu tenho a formação aqui de ligação de hidrogênio entre a água e o etanol, tá vendo? Eu tenho a formação da ligação de hidrogênio entre essas duas moléculas. Inclusive, a água e o etanol eles se misturam infinitamente. Não tem, é, não existe, né, um limite para essa dissolução da água no etanol, porque elas se dissolvem muito bem, porque elas são formadas pelo mesmo tipo de ligação intermolecular. E no caso, se você coloca a gasolina na água, isso não acontece, porque as ligações entre águas são bem fortes, enquanto que as ligações da gasolina elas são fraquinhas, né? Então a gasolina ela não consegue quebrar a ligação intermolecular entre as moléculas de água. E aí você tem a formação aí das duas fases, né? A gasolina não se dissolve na água. Mas professor, por que o álcool se dissolve na gasolina, né? Repare que eu tenho essa parte aqui, tá vendo? Dois carbonos aqui, ó. Isso aqui, essa molécula aqui, ela é um pouquinho apolar também, né? Então o etanol ele consegue interagir com a gasolina por conta dessa outra parte daqui, né? É assim também que funcionam os sabões, né? Os sabões eles funcionam dessa forma. Os sabões eles são moléculas que uma parte é apolar e uma parte é polar. E aí você tem a parte apolar interagindo com a parte apolar das gorduras, né? E a parte polar vai interagir com a água, né? Então essas moléculas de sabão elas vão formar como se fosse uma ponte entre as moléculas de água e as moléculas de gordura, e aí você consegue
lavar as mãos, né? Tirar a gordura das mãos ou dos pratos, dos que é que você lave. Então, pessoal, isso aqui eu só vou citar para vocês, né? Porque é importante que vocês tenham esse entendimento de que as moléculas elas têm um formato específico, tá? Essa matéria daqui, ela é opcional, né, no caso, mas eu queria falar dela com vocês para vocês poderem ter esse conhecimento, tá? Que é isso aqui, ó. Eu tenho aqui alguns formatos de moléculas, tá? Isso depende dessa teoria daqui, ó. Teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Então aqui eu tenho, por exemplo, que essa molécula é linear, tá? Porque ela é formada por três átomos ou um par de elétrons e dois átomos, né? Isso aí. Ou, sei lá. Tem essa aqui trigonal plana, tá? Que ela é formada aqui por três pares de elétrons, tá? 120 graus. Tem o formato tetraédrico, que os pares de elétrons eles ficam nessa forma aqui tetraédrica. Tem a trigonal piramidal, que é quando você tem uma ligação, cinco pares de elétrons formando a ligação. E quando você tem seis pares de elétrons formando a ligação, você tem aí um octaedro. Tá? Essa daqui é a forma que existe a menor repulsão entre os pares de elétrons. Isso que vai definir o formato das moléculas. Aqui, ó. Se eu não tenho par de elétrons, eu tenho dois átomos, né? Eu vou ter linear, tá? Se eu tenho três ligações formadas, tá aqui duas ligações formadas, desculpa. Se eu tenho três ligações formadas, né? Eu vou ter seis pares de elétrons, eu vou ter esse formato aqui trigonal, né? Caso eu tenha pares de elétrons, um par de elétrons sobrando, né? Eu vou ter uma molécula angular. Né? Tem o formato tetraédrico, né? Que aí se tiver um par de elétrons fica pirâmide. Se tiver dois pares de elétrons, que é o caso da água, por exemplo, eu vou ter uma molécula angular. Aqui eu tenho que o formato trigonal, a bipirâmide trigonal, né, de base triangular, a bipirâmide de base triangular, e aí você pode ter aqui esse formato aqui de gangorra, né, esse formato T, né, esse formato linear também, dependendo aí da quantidade de pares de elétrons sozinhos que tem naquela molécula. E tem o formato octaédrico que vai dar esses formatos aqui, tá? Então isso aqui é a forma que você tem a menor repulsão entre os pares de elétrons. E aí você vai ter esses formatos aqui, a molécula diatômica, né, linear aqui. A molécula diatômica vai ser linear. Se eu tenho três átomos, né, se tiver um par de elétrons, vai ser angular. Se não tiver, vai ser linear. Então tem esse aqui, esse angular aqui também, né, se eu tenho dois pares de elétrons e três átomos. Se eu tenho três átomos e três pares de elétrons, eu vou ter linear também. Então isso aqui vai depender da quantidade de átomos e de pares de elétrons que eu tenho, tá? E aí eu vou ter diferentes formatos de moléculas. Tá? Só para citar mesmo, tá? Não precisa se preocupar com essa matéria aqui não, de geometria molecular. Vocês podem estudar por conta própria depois, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Obrigado por terem assistido até o final, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá? Um abraço e até mais.